O tema desta noite é desconstrução. Desconstrução. A gente fala muito em construção, fala muito em edificação, fala muito em fazer um processo em que monte-se coisas e se construa algo que modifique o ambiente, modifique o cenário. Construção. Construção é algo que nós damos toda a atenção, com certeza. Mas, às vezes, as paredes são levantadas um pouco tortas. Às vezes, a construção não segue muitas regras. Esses períodos de chuva, em algumas localidades que tem aí um escorregamento de terra, uma construção irregular pode inclusive estar num contexto de uma tragédia. E aí não tem jeito. O melhor caminho é desconstruir para construir de novo certo. É claro que nosso assunto aqui não é prédio, nosso assunto aqui não é edificação, nosso assunto aqui é a vida. E na vida, tem coisa que a gente aprende errado. Na vida, tem coisas que a gente copiou errado. Na vida, nós temos modelos que não foram tão bons assim. E não vou dizer que seja por má vontade, maldade ou qualquer coisa do gênero. Não. Às vezes seus pais aprenderam daquele jeito, foi o jeito que eles aprenderam. Está errado. E passaram para você errado, e você olhou errado. Eles não tinham maldade, mas foi o jeito que aprenderam. E o pior do que você aprender errado, copiar errado, se embasar errado, é você levar isso para frente. Passar para a próxima geração. Será que tem na sua família alguma coisa que alguém que vinha antes fazia errado e sem perceber você faz essa mesma coisa e faz as pessoas ao seu lado sofrerem? Para resolver isso, nós precisamos evitar colocar remendos. O próprio Senhor Jesus falou que ninguém pega um remendo novo e coloca num tecido velho, porque o tecido apodrecido pelo tempo vai arrancar o remendo e o furo na roupa vai ser maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque se você colocar o vinho novo, o vinho fermentando, vai sofrer uma variação de volume por uma reação química. E aquele recipiente de couro velho vai estourar. E vai se perder tanto o recipiente quanto o vinho. Por isso, algumas situações da vida, nós temos que desfazer para poder fazer de novo. Não é algo estranho ao mundo cristão. Nós até cantamos a canção: quebra a minha vida e faz-a de novo. Desconstrução. O mundo moderno traz para nós algumas utilizações novas da palavra. Aqui nós temos irmãs que cozinham maravilhosamente bem. Irmãs caprichosas que trazem beleza nos pratos, nos doces, somado ao gosto, somado ao sabor, ainda tem essa beleza do prato, da apresentação. E isso é sempre tão legal, né, irmãos? A gente come com os olhos também, né? É um sinal de capricho, um sinal de cuidado. Mas você assistindo um programa culinário, você vai começar a se deparar agora com algumas coisas desconstruídas, com um sorvete desconstruído. Aí pega uma bola lá de sorvete, põe no prato, chacoalha assim, põe uma tintinha em volta, um farolinho de amendoim e a casquinha por cima. Sorvete desconstruído.
uma torta desconstruída. Na imagem nós temos um banoffee desconstruído. Um banoffee que a gente saboreia, se delicia, que é um dos nossos temas, que vem bem apresentado, vem um cozinheiro doido, mas no fundo, eu vou falar a verdade para você. Eu acho, cá entre nós, está chovendo, ninguém vai ouvir de fora. Eu acho que esse negócio de prato desconstruído é um tremendo de um chaveco. É uma história para enrolar, gente. O cara começou a fazer a torta, aí a torta não deu certo, Lu. Trincou a massa. Não acontece? Aquela massinha lá de biscoitinho. Aí vai lá, já sei. Não é? Não, é que essa minha torta é desconstruída. Acho que é chaveco. Mas a mensagem de hoje não é sobre reciclar. Não, de jeito nenhum. A mensagem de hoje não é a tentativa de enrolar, como eventualmente algum confeiteiro pode estar fazendo. A mensagem de hoje é para dizer para você que coisas boas podem não ser tão boas assim. A mensagem de hoje é para mostrar para você que uma boa coisa que a gente faz, ela não é boa por si mesmo. A gente tem que desconstruir, tem que dar uma olhada o que tem por trás. Deixa eu dar um exemplo da Bíblia para você. Um exemplo da Bíblia para você. A Bíblia em Atos capítulo número 5, fala sobre um casal. Nós que vamos trabalhar com casais a partir de sexta-feira, temos um casal bonito na Bíblia, Ananias e Safira. Ananias e Safira decidem dar uma oferta para a igreja. Ananias e Safira, mais do que isso, decidem vender uma propriedade e ali abençoar aquela reunião dos irmãos. Ananias chama a sua esposa Safira para conversar. E nada pode ser melhor para um casal do que o diálogo, do que conversar. Então pense comigo, venha comigo e acompanhe a construção do raciocínio. O casal conversar é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Boa. O casal entrar num consenso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Não basta conversar, né? Tem que chegar num ponto onde os dois concordam. Os dois concordarem é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa, boa. Eles fazem uma doação, fazem um donativo para um grupo que estava ali, servindo outras pessoas. Fazer uma doação é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Mas, quando nós lemos a história, e quando vemos os versos que vêm antes da apresentação desse casal, nós vemos que um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade e depositou dinheiro ao pé dos apóstolos. E quando Barnabé fez isso, o povo ficou alegre. E quando Barnabé fez isso, a popularidade de Barnabé foi em alta. E quando o Barnabé fez isso, a alegria da igreja, que era grande, ficou maior ainda. E aquilo que eles achavam que era impossível ficar melhor, ficou melhor. E aí o Ananias cutucou a esposa dele e falou: "Ei, mulher, vamos ficar famoso também? E aí, mulher, agora é a nossa vez, todo mundo vai gostar da gente. Vamos ter mais influência na igreja, porque a gente dando, agora eles vão nos ouvir, porque a gente está contribuindo." Aquilo que era bom, por causa de uma motivação ruim, se tornou algo ruim. Por isso que o tema da mensagem hoje é desconstrução. É para que eu e você, a gente não se deixe levar por aparências. E entre as aparências, a principal de todas é a aparência que está no nosso coração. Assim as pessoas não vão enganar a gente. É preciso desconstruir, irmãos, desconstruir discursos,
desconstruir falas dos políticos, desconstruir fala dos vendedores. Tem vendedores malvados que se aproveitam dos irmãos aposentados, das irmãs aposentadas, e vão conversando, quando você vê, já usou seu cartão, quando você vê, já fez uma compra de uma coisa que você não vai usar. E aí todos nós precisamos aprender a desconstruir. Com quem que a gente vai aprender esse processo de desconstrução, se não com Jesus? Por isso eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Talvez até para você guardar. Lembre da maioridade aos 18 anos, né? Lucas 18. Com Jesus mostrando como as coisas não são tratadas como crianças, mas são tratadas de uma maneira correta, para a gente poder saber quando as coisas boas são boas de verdade, ou quando as coisas boas não são tão boas assim. Lucas capítulo número 18. E para ficar fácil, 18, começando no verso 18. Lucas capítulo 18, começando no verso 18. Certa vez, um homem de alta posição perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele: por que você me chama de bom? Só uma pessoa é boa, de verdade mesmo, só Deus. Você conhece os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não vai dar falso testemunho, honra o seu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: mestre, eu tenho feito todas essas coisas desde que eu era jovem. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vai, vende todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro nos céus. Depois que vender, vem, e vindo, siga-me. Ao ouvir essas palavras, aquele homem se entristeceu, porque ele era muito rico. Amém, irmãos? Outro evangelista vai dizer que aquele homem saiu dali triste. Aquele jovem o deixou com o coração triste. Observe que a descrição bíblica deste fato que acontece nos 3 evangelhos, cada evangelho traz detalhes diferentes. Marcos, por exemplo, vai dizer que esse homem, esse príncipe de grande reputação, saiu correndo ao encontro de Jesus e, se encontrando com Jesus, se ajoelhou aos seus pés. A gente tem uma passagem muito rica, muito bonita de se contemplar. Uma passagem onde um homem faz algo que é muito nobre. Ele corre. Homens ricos não correm. Homens da classe alta de Israel não pagavam esse mico para não serem tidos por moleque. Eles mantinham a pose, a elegância. Por isso que é tão forte quando o pai do filho pródigo corre ao encontro deles. Neste ato de correr já tem uma mensagem de alguém que abre mão do seu status, abre mão da sua condição e faz ali um gesto indo ao encontro do outro,
mostrando a sua carência, a sua necessidade, o seu desejo de estar junto. Muita coisa boa se a gente continuar olhando esse verso. Se a gente colocar uma lente de aumento nele, a gente vê aquele homem entabulando uma conversa com Jesus, mais do que um ouvinte simplesmente, alguém que tinha um interesse de aprender. A gente vê algo que é digno de elogios. Afinal de contas, quem está querendo aprender de Jesus está seguindo o primeiro mandamento dele: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Há uma instrução básica, não o primeiro mandamento, mas a base, que é o relacionamento com Deus, que transforma as nossas atitudes, que faz com que as nossas ações tenham significado e as nossas ações tenham valores nessa mesmo. Fazer sem a ação, fazer sem o relacionamento não tem valor nele mesmo. O valor está em quem faz por conta do relacionamento. E o passo que esse jovem rico dá é um passo então de quem quer estabelecer um relacionamento com Jesus. E irmãos, são iniciativas tão boas, hein? São iniciativas tão nobres, iniciativas tão transformadoras. Mas o tema da mensagem de hoje é desconstrução. E quando a gente olha o jeito que Jesus fala, que não é em nada mal educado, mas é sim a fala de alguém que conhece o coração e sabe quais são as intenções, e sabe inclusive quando alguém está de segundas intenções, e na frase bom mestre, Jesus já vê uma estrutura de linguagem ali, um recorte linguístico de alguém que está com bajulação. No gesto daquele homem de dizer o que ele faz, Jesus já encontra alguém que não está buscando aprender, mas está buscando ser confirmado publicamente, ser elogiado, ser reconhecido. Na abordagem daquele homem, por trás daquela frase, está aquela expressão que às vezes no coronelismo do Brasil, às vezes ainda é usada: sabe com quem você está falando? Aquele homem está falando isso para Jesus: sabe com quem que você está falando? Você está falando aqui com alguém que faz tudo. E aí? Fala para mim o que falta. Aquele homem, no encontro com Jesus, ele descobre o seu auto-engano. Descobre que o que ele faz para Deus sem Deus não tem valor algum. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Preste atenção, porque a sua vida eterna pode estar dependendo disso. Não por causa das minhas palavras, mas por causa da palavra de Jesus, que disse que naquele dia, alguns dirão assim: Senhor, no seu nome nós curamos enfermos, no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós falamos outras línguas, no seu nome. E Jesus falou assim: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então quando eu peço para você prestar atenção nisso, é porque ele é fundamental. Qualquer coisa que se faz para Deus sem Deus não tem valor. Qualquer coisa que se faz para Deus como iniciativa pessoal, como tentativa de comprar um terreninho no céu, como um sinal de que eu sou bom, de que eu consigo, não tem valor. Porque é exatamente isso que significa o véu do templo se rasgando. Agora a amizade com Deus é por causa de um relacionamento que nós temos com Deus através de Cristo Jesus, que é o caminho para se chegar a Deus, que é a verdade de alguém que não está enganando a si próprio, que é a vida verdadeira. Agora, através de Cristo Jesus, nós podemos ter um relacionamento com Deus que muda os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos não são mais para agradar a Deus. Não são uma tentativa de falar assim: Deus, olha como eu sou bonzinho, o Senhor tem que me abençoar. Seria um auto-engano fazer isso. E o resultado do auto-engano é a tristeza. O último verso da nossa sequência,
O verso de número 23 diz que aquele homem, tendo ido falar com Jesus, tendo se aproximado de Jesus, tendo mostrado um interesse pelas coisas espirituais, tendo feito uma série de coisas, porque ele estava embasado nos seus méritos próprios, ele descobriu quão falho ele estava, quão no caminho errado ele estava, ele descobriu quão enganado ele estava, e na sua indisposição de se consertar, saiu dali triste, abatido, cabisbaixo, quase que uma contradição. Como pode alguém entrar na presença de Jesus e sair triste? Pode. Todas as pessoas que entrarem na presença de Jesus e não ouvirem a Jesus, sairão tristes. Alguém pode achar que essa passagem é sobre dinheiro. Alguém pode achar que essa passagem é sobre o rico. Essa passagem não é sobre dinheiro. Essa passagem não é sobre posses ou propriedades. Essa passagem não é sobre alguém que, por causa do que juntou, agora não pode entrar no reino dos céus. Porque na sequência Jesus vai explicar que é claro, quem tiver o seu coração colocado nas coisas materiais, e por causa disso fizer das coisas materiais um Deus para si, quem atribuir a sua felicidade ao dinheiro, quem atribuir a sua satisfação ao dinheiro, e o oposto também é verdadeiro, quem colocar culpa na sua infelicidade, por causa daquilo que não tem, quem fizer do dinheiro um Deus, e se agarrar, e dizer, sem isso eu não sou nada, sem esse emprego eu não sou nada, sem esse salário eu não sou nada, sem essa pessoa que paga minhas contas eu não sou nada, quem tiver agarrado nisso, está num caminho de auto-engano. Então, o problema não é ter dinheiro. Tenham dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Às vezes eu falo algumas coisas e eu tenho medo de ficar enrolado. Eu vou falar de novo e vou falar devagar. O problema não é você ter dinheiro. E você tem dinheiro e coloca o dinheiro para trabalhar para você. Isso aqui meu filho vai estudar, isso aqui minha filha, isso aqui eu vou pagar um plano de saúde para os meus pais, que coisa boa, o dinheiro é meu, eu mando nele, isso aqui eu vou dar, vou dar na igreja, a igreja precisa construir, vamos fazer tal coisa. Se você manda no dinheiro, não é um problema você ter dinheiro. Agora, se o dinheiro tiver você, se o dinheiro mandar em você, se você não tiver liberdade financeira, é muito importante você dar um break na vida. Porque liberdade financeira é isso, né, irmãos? Liberdade financeira é essa condição de não ser escravo do dinheiro. Aquele homem estava num alto engano. E por causa disso ele saiu da presença de Jesus triste. E não se sai da presença de Jesus triste. Cada encontro com Jesus é um encontro alegrador. O Jairo encontrou com Jesus, e ali brotou esperança, e brotou palavras nele inimagináveis, até para Jesus. Nem em Israel eu vi uma fé como essa. A Ciro Fenícia encontrou com Jesus. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue encontrou com Jesus, encontrou forças para se arrastar e tocar na hora do vestido dele, e voltou saúde. Foi o fim daquela anemia que a perda de sangue gerava nela, aquela fraqueza e todas aquelas consequências. Cada encontro com Jesus, irmãos, é transformador, é alegrador.
é inaugurador de uma nova vida. Eu fico imaginando o Zaqueu naquele jantar, está todo mundo comendo, dando risada, falando de muitos assuntos, as conversas múltiplas ali, e do nada, dando uma de doido, o Zaqueu levanta, presta atenção aí todo mundo, larga os copos, larga o pão, larga a carne, que eu tenho um negócio para falar. Se eu prejudiquei alguém, hoje eu devolvo 4 vezes mais. Estou feliz, encontrei Jesus. Estou feliz. Agora eu faço, porque eu sou uma pessoa transformada. Jesus não falou para o Zaqueu dar o dinheiro dele. O Zaqueu era muito rico. Essa passagem não é uma passagem sobre dinheiro. Não é um mandamento. Não, Jesus mandou o jovem rico vender tudo que tem, todo mundo que vai seguir Jesus tem que vender tudo que tem. Não é essa a doutrina, não é. Nenhum de nós vendeu tudo que tem, nenhum de nós vai vender tudo que tem, nenhum de nós deve vender tudo que tem. Não façam isso. Nunca vá numa igreja que alguém fala para você vender alguma coisa sua e dar o dinheiro para a igreja. Não é esse o ensino. Jesus confronta aquele homem e mostra que as respostas dele não são verdadeiras. Porque ele diz, tudo isso eu já faço. Mas na verdade, na lista que Jesus mostrou, tudo aquilo ele não faz. Eu não roubo, eu não mato, eu não falo mentira, eu honro meu pai e minha mãe. Honrar o pai e a mãe é a maneira de dizer não também, viu? Honrar o pai e mãe é não que a gente diz. É não fazer. Como é que eu honro meu pai e minha mãe, pastor? Honrar o pai e a mãe é fazer com que aquilo que tem de bom no seu pai e na sua mãe se perpetue através de você. É dizer não para aquilo que, se você fizer, envergonharia seu pai e sua mãe. Aí você honra seu pai e sua mãe. Honrar o pai e a mãe é viver uma vida que eles não tenham vergonha de você. Não vai achar que honrar o pai e a mãe é elogiar, é qualquer outro. Não, honrar o pai e a mãe é viver uma vida boa. Que ele olhe para você e diga, por mais torto que ele seja, ele olhe para você e diga assim, valeu a pena colocar essa vida no mundo. Formular a frase melhor, né? Valeu a pena pôr essa vida no mundo. Honrar o pai e a mãe é que o melhor que tem neles siga em frente através de nós. Precisamos desconstruir, então. Você já viu as coisas boas que ele fez. Foi até Jesus, já viu as coisas boas que ele fez. Se ajoelhou, adorou, ouviu, já viu as coisas boas. Entre as coisas boas que ele fez, uma delas foi perguntar. Perguntar é a melhor coisa que você pode fazer, irmãos. Faça perguntas. Ele perguntou, bom mestre, fez uma pergunta. E isso é, basicamente, ou geralmente, os profissionais de ensino aqui da igreja ficam felizes quando um aluno pergunta alguma coisa. Está com interesse na aula. Está prestando atenção, que coisa boa. Ele pergunta. E a pergunta só é boa quando por trás de si tem um desejo de saber. Entre os fantasmas que eu trago na vida, que vão me atormentar, mas que não tem mais jeito, mas como eu não tenho amnésia, eu sempre vou lembrar. Professora de geografia na 8ª série. Pode pôr 45 anos nisso, né? Talvez 40 anos. Nem sei. Com a 8ª série, quantos anos de idade a gente tem? Tem bastante ano já. Tem bastante ano. Não vou fazer uma matemática não, mas já tem bastante ano. A professora Alvina era uma mulher, era um doce. Eu era da turma do fundão, irmãos. Eu não era crente ainda. Eu não era crente. É sempre importante fazer essa colocação, né?
Eu não era crente ainda. Mas eu ia na EBF comer uns docinhos. Eu gostava dos prêmios da EBF, então eu decorava uns versículos. De vez em quando eu ia para a igreja. A professora Alvina, ela era crente da Igreja Batista de Guaianazes. Mulher muito séria, muito bondosa. Mas um dia, sexta-feira, à noite, nós começamos a conversar e eu fiz umas perguntas para a professora. E eu fiz aquelas perguntas para matar a aula, irmãos. Ela não dá, ela passa muita matéria para copiar, então, umas perguntinhas ali. E falei do Darwin, falei da evolução. Falei, professor, mas a senhora acredita nisso? Isso aí não é para acreditar. E usei os negócios da Bíblia que eu sabia, e outras coisas que eu lia. E comecei a enrolar. Uma hora ela começou a chorar. E aí, à noite, eu ainda acordo assustado para beber água, lembrando da imagem dela chorando. Porque ela era uma crente fiel. E ela gastou aqueles 45 minutos de aula com muito jeito, com muito amor, com muito cuidado, explicando. E quando o sinal bateu, eu falei, não, professora, eu não queria saber, não. Na verdade, fiz essas perguntas aí só para matar a aula. Muita maldade no coração, né, irmãos? Um homem sem Deus não vale nada. E um garoto também não vale nada. E ela que tinha chorado, e ela que tinha se desdobrado, se descabelado, ouviu aquele golpe de misericórdia, dizendo que, não, isso aqui é só para enrolar a senhora mesmo, a senhora é bobinha mesmo, tenho que te enrolar, eu te enrolei. Isso pesa na minha consciência, muitas décadas depois. Perguntar pode ser uma coisa boa, só é bom se você quer saber. Perguntar só é bom se há interesse, se quer aprender. A pergunta daquele homem, irmãos, era para se confirmar, era para ser elogiado em público. Ele tinha uma segunda intenção ali por trás. E o que eu estou mostrando para você é que nós não vim aqui para falar mal desse homem que a gente nem sabe o nome. Eu vim para falar de você e de mim. Que as coisas que nós fazemos, às vezes têm segundas intenções. Às vezes a gente tem alguns interesses escondidos. Às vezes tem maldade em nós, que estamos jogando com as pessoas para que elas atendam o nosso interesse. E em Cristo Jesus somos nós que atendemos o interesse das pessoas. Tem segundas intenções, tem maldade, tem truque, tem jogada, tem politicagem, no meu coração e no seu coração. E isso não agrada a Deus, e nós precisamos desconstruir. E de vez em quando a gente precisa dar um break e se perguntar, por que eu estou falando assim? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu... Será que eu quero... Eu estou carente? Eu preciso ser validado? Preciso que alguém me reconheça? Estou precisando de elogio? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Isso é uma prática cristã, irmãos. Domingo que vem tem ceia, e você vai lembrar, e você ouvirá esse versículo que é tão importante para nós, repetido nos dias de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não pode cair na armadilha de se examinar só no dia da ceia. Você tem que se examinar a cada momento. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes, a gente dá uma de coitadinho, traz uma satisfação para a gente. Tem gente que precisa de atenção. Às vezes nem tem atenção na família. Aí ela faz alguma coisa para chamar a atenção. Por que eu estou fazendo isso? É para chamar a atenção? Por que eu estou fazendo isso? Você tem que desconstruir. Perguntar só é bom quando a pergunta é com quem tem interesse real de saber.
E nós que estamos muito desejosos de aproveitar o nosso tempo com Jesus, e nós que em hipótese alguma queremos sair da presença de Jesus triste, precisamos então fazer essa sondagem, olhar isso com carinho. Nem toda pergunta é boa, ela só é boa quando ela é legítima. Se ela for com segundas intenções, ela não vale nada. E assim como a pergunta só é boa quando ela está baseada no interesse genuíno, no desejo de melhorar, no desejo de mudar de vida, de ter outras práticas, aquilo que a gente faz só vale também se a gente fizer sem segundas intenções. As coisas precisam ser boas por elas mesmas, tem que ser um fim nelas mesmas. Se você faz porque você tem segunda intenção, veja, por exemplo, a questão das ofertas e do dízimo em algumas igrejas, não é? Que a pessoa que vai falar diz assim, ó, você tem que dar porque senão o devorador vai entrar na sua casa e vai comer seu dinheiro. Quem está dando ali não está dando porque ama a igreja, ama a obra, ama o trabalho de Deus, está dando porque tem medo, porque quer evitar o devorador, que na ignorância nem sabe que o devorador é um gafanhoto mesmo, desse de planta, mas acha que é um demônio, com os dentão, que vai entrar lá na sua conta bancária, vai comer, come pix, vai deixar você sem dinheiro. Se você faz com segundas intenções, aquilo que você faz não é válido. Preste muita atenção nisso. Muita atenção nisso, não só ligado a dinheiro, não só ligado à igreja, mas até mesmo nas nossas relações familiares. Sabe aquelas mães dramáticas que faz aquelas falas, eu me mato por você e você não dá valor. Você está fazendo para te dar valor, é isso? Por que você faz o que você faz? Você faz para levar vantagem? Você faz para ter em troca? Você faz para ganhar presente? Você faz para ganhar atenção? Você faz para as pessoas ficarem devendo para você? Por que você faz? Nós precisamos ter essa autocrítica, para a gente não jogar nosso tempo fora, para a gente não jogar nossa vida fora. Eu faço porque é o certo para fazer. Eu faço porque o meu Senhor me chamou para isso. Eu faço porque eu tenho um coração agradecido, é uma maneira de devolver. Eu faço porque quando eu faço de coração, quem está recebendo se beneficia. Quando você lê a sua Bíblia, em Hebreus, capítulo 13, no versículo 7, no versículo número 17, o autor ele fala ali com os irmãos, alguma coisa muito interessante, que a gente às vezes passa muito rápido e não percebe. Ele diz assim, olha, se relacione com os seus pastores, de tal maneira que ele faça o trabalho com alegria, não faça arrastado. Depois você lê lá em Hebreus capítulo 13. Porque se ele fizer arrastado, não é útil para você. Olha que versículo interessante. É interessantíssimo esse versículo. Esse versículo está dizendo, não está falando que o pastor vai perder, está falando que a pessoa vai perder. Se, de alguma maneira, aquilo que se faz enrosca, aquilo que se faz entristece. Viva uma vida leve, irmãos, sem segundas intenções. Viva uma vida leve, que de vez em quando tenta entender o que o outro fez. Viva uma vida leve, que releva alguma. Viva uma vida leve. Viva uma vida leve, sem maquinação. Viva uma vida leve. Sabe esse verbo maquinar, tramar, ficar armando esquema. O que esse jovem rico fez foi isso.
tudo isso eu já tenho feito desde... Eu faço, Jesus. Eu faço. E aí Jesus coloca uma lista para ele do que ele não faz. E aí para ele cair em si, Jesus fala, não, então vamos ver se você faz mesmo. Já que você faz, vende o que você tem. Que não fazer é fácil. Dá um passo para trás, não, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Não, beleza, então esses verbos negativos estão fáceis para você. Agora dá um verbo positivo. Mostra o seu amor através de um gesto material. Ah, então tem que fazer também? Não, mas até agora você estava falando que faz. Agora você descobriu que você não faz? Não faz. O que fazia? Fazia com segundas intenções, de forma reativa. Então, quero insistir com você. Desconstrução. Por quê? Essa é a lição de que você tem que sair daqui com essa lição de casa. Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que você faz? O trabalho não tem jeito, né, irmão? Se você responder, pastor, eu faço porque eu preciso do dinheiro. Aí então pula isso aí, né? Tudo bem. Mas de iniciativa própria, por que você faz o que você faz? Você precisa desconstruir isso. Senão você vai ficar exausto, vai ficar exausta. Senão a vida vai ser muito pesada. Você vai esperar do outro o que o outro não vai te dar. E a sua vida vai ser uma tremenda decepção. Esperando carinho, esperando muito obrigado, esperando atenção. Por que você faz o que você faz? Última desconstrução da noite. A chuva já parou. O horário está administrado e eu posso deixar vocês irem embora em paz e tranquilidade, mas com uma pulga atrás da orelha. Você precisa sair daqui com uma pulga atrás da orelha. Aquele homem de alta posição, além daquilo que ele tem na terra, que por ser jovem nos tempos bíblicos, irmãos, era mais ou menos até os 40 anos, tá? Para a gente entender aí as ordens de grandeza. E a passagem vai chamar ele de jovem rico. Então ele está nessa faixa etária aí, uns 40 e pouquinho. E nesse tempo não dá para juntar muito dinheiro. Em 50 ainda não deu para juntar muito dinheiro. Tem gente de 70 que não juntou muito dinheiro. Por ele ser rico, ele naturalmente, com muita probabilidade, recebeu uma herança. Só que para receber herança, a gente não tem que fazer nada. A herança, basta ser filho. E essa compreensão ele não tinha. Ele não participou da sala da escola dominical dos homens de manhã e não aprendeu com o Anderson que a gente não cobra do filho da gente o almoço. Não tem um checklist que você olha assim, arrumou o quarto, lavou o prato que almoçou, lavou o tênis, pode almoçar. Passou no checklist. A gente não faz isso. E foi muito rico o exemplo que o irmão deu na aula de hoje. É tão bom a gente vir na escola dominical que a gente vai aprendendo um com o outro, que a minha mente abriu. Minha mente abriu com a fala do Anderson. É isso. O pai não cobra do filho para dar alguma coisa. E esse jovem rico está achando que por aquilo que ele faz, ele vai herdar o céu. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque o céu é herança dos filhos e não dos pagadores de promessa, seja ela que tipo de promessa for, seja ela um tipo de promessa dos crentes, seja ela qualquer tipo de promessa. O céu não é de quem faz o certo. O céu é dos filhos. E que agora, porque são filhos, querem agradar o Pai. Fazem o certo,
não para ir para o céu, mas porque são dos céus. Fazem o certo, não para ser salvo. Entenderam que pela graça são salvos, mediante a fé. Isso não vem deles, é um dom de Deus. E agora, porque são salvos, sabem que são feituras suas, criados para boas obras. A gente se converte e não continua no pecado, não continua numa vida horrível. Não, não. A gente tem uma nova vida, mas a gente tem uma nova vida porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aqueles vícios, a gente venceu através do Espírito Santo na conversão. Alguns mais arraigados, a gente ainda luta um pouquinho mais de tempo, mas a gente sabe que a gente vai vencer no poder do Espírito Santo, porque Jesus nos ensinou: sem mim nada podeis fazer. Às vezes, você está esperando ser uma pessoa melhor para aceitar Jesus. Às vezes você está esperando, não, eu entendo, Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu tenho uns vícios ainda, então eu não vou me comprometer não. Não faça isso. Não faça isso, porque para você vencer o vício, você precisa ser fortalecido por Jesus. Então, venha para Jesus, e ao longo do tempo, Ele vai te lapidando. Algumas coisas vão sair da sua vida rápido, já vi isso acontecer. Outras vão levar mais tempo, mas a gente vai estar junto nessa caminhada. E deixa eu falar uma coisa para você. Já que o compromisso é não mentir, é ser um pastor verdadeiro e ter uma igreja madura, algumas coisas nem vão sair da sua vida. Você vai passar a vida lutando contra isso. Você vai controlar, vai administrar no poder do Espírito Santo. Mas tal qual a Paulo, você vai ouvir o próprio Senhor dizendo: a minha graça te basta, eu não vou tirar esse espinho da sua carne. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É triste, né, irmãos? Eu queria tanto falar um abracadabra aqui, aquilo que te atormenta sair da sua vida. Então eu quero insistir, tem coisa que sai, tem vício que sai. E olha, quando a gente pega lá, né? A gente pega em Apocalipse, pega o próprio apóstolo Paulo, né? Mas em Apocalipse, ficarão de fora. Aí a gente pega lá, ficarão de fora os beberrões, tá vendo? Ficarão de fora os homossexuais ativos, aí tá vendo? Tá na Bíblia. Mas ficaram de fora também os fofoqueiros. Aí já estreitou, não estreitou? Ficarão de fora os resmungões. Ficarão de fora os murmuradores. Não entraram na terra prometida. Já pensou nisso? Senão às vezes você se sente melhor do que alguém, né? Mas está todo mundo no mesmo pacote, viu, irmão? Todo mundo igual. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Deus, eu estou lutando contra isso, está pesado, me ajuda nessa luta. Vamos, meu filho, vamos que eu vou segurando você. Ou como diria a velha canção, em que você olha para trás e vê marca de 2 pegadas e fala: Jesus, o Senhor falou que ia estar comigo, eu só estou vendo marca de 2 pés. Aí ele vai falar: olha para baixo, eu estou te carregando, os pés, as marcas no chão que você está vendo, as pisadas na areia, são as minhas pegadas. Porque sem mim, nem andando você ia estar conseguindo. Eu estou te carregando. A herança só é válida se ela for uma consequência natural da relação, se ela for cobrada, se ela for brigada, se ela for objeto de contenda, se precisar ir no ratinho fazer DNA, não vale, irmãos, não vale. Tem que ser natural. O versículo número 18 mostra que aquele homem foi até Jesus e fez uma pergunta. Perguntar é bom,
Mas se a pergunta é para se aparecer, para tratar algum tipo de fragilidade, é ruim. Aquele homem foi até Jesus com a sua alta posição, mostrando que ele já fazia coisas. Fazer coisas é bom. Todos nós somos úteis no planeta Terra porque fazemos alguma coisa. Não seja um inútil, faça alguma coisa nessa sua vida. Faça alguma coisa. Nem que seja uma oração, nem que seja dar um conselho, faz alguma coisa. Fazer é bom. Mas se fazer for para comprar, é ruim. A atenção de Deus é ruim. Aquele homem queria estender o seu tesouro para além da sua vida. A herança é boa, mas só é boa se ela vem naturalmente de um pai que se orgulha da gente e diz: esse é meu filho amado. Que eu e você entendamos isso, abracemos isso e usemos esta linha de raciocínio de Jesus, de quem olha o que vem por trás, olha as intenções, para desconstruir a nossa presunção e desconstruir gente maldosa que encosta na gente. Use isso, sua vida será mais completa. Desconstruindo os enganos da sua vida, você sempre estará feliz na presença de Jesus. Desconstruindo a malandragem que vem querer levar vantagem em cima de você nessa terra aqui, você também vai ser mais feliz. Que Deus nos abençoe, complete a boa palavra dele em nossos corações e nos ensine a desconstruir aquilo que é enganoso, para em cima a gente construir, em cima da rocha, uma estrutura que dura, que permanece e que avança pela eternidade. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você.